Boa tarde a todos. Então, como previsto, vamos iniciar então o curso do Word 2013. Eu vou falar, temos 7 capítulos e ao fim de cada capítulo vou então ver se há dúvidas para colocar. Então aqui no capítulo 1 vamos falar do que é o Word, o ambiente de trabalho do Word, ou seja, como é que se chamou aqueles menus, vamos falar também de separadores e de frisos, como se grava ficheiros, qual é a diferença dos ficheiros, da extensão dos ficheiros doc e docx e como meter um texto de forma rápida. Então, o que é o Word? Como vocês todos sabem, o Word é um processamento de texto, não é? Como existe outros processamentos de texto, tais como o Notepad ou o bloco de notas, também são processamentos de texto. O Word é um processamento de texto, portanto, ou seja, e é o aplicativo do Office. Vou ensinar, é o Word 2013. Então, como é que é composto o Word? O Word, aqui em cima nós temos os separadores, não é? Isto tudo depende da versão do Word que estamos a trabalhar. Neste caso, 2013 tem estes separadores que estou aqui a ver. Se por acaso estiverem a trabalhar com outra versão do Word, pode haver alguma variação aqui nos nomes. Portanto, temos aqui o separador página inicial, inserir, design e por aí fora. Dentro de cada separador temos grupos. Okay? Temos um grupo, 2 grupos, sempre que tem este tracinho aqui é o grupo, 3 grupos, etc. Aqui no separador inserir já temos aqui outros grupos. E dentro dos grupos temos frisos. O que são frisos? Frisos são isto que estão aqui a ver. Estou a ver, por exemplo, aqui o parágrafo, tem aqui esta setinha, quer dizer que tem um friso. Aqui a fonte tem um friso. O que é o friso? O friso é quando nós queremos aplicar outras formatações que não temos aqui. Vocês têm que perceber é que nem todos os grupos, nem todos os separadores têm o mesmo número de grupos, nem todos têm o mesmo número de frisos. Portanto, eu, por exemplo, posso ter no separador inserir, posso ter 4 grupos, por exemplo, não é? E 2 frisos. No separador página inicial eu posso ter 6 grupos e 3 frisos. Okay? Portanto, tudo vai depender da versão do Word. Está bem? Estou a trabalhar. Há versões anteriores a esta, até já saiu a versão 2016, neste momento estou a trabalhar com a versão 2013. Depois temos a versão de 2010 e 2007. Quando nós escrevemos um documento, ao gravá-lo, nós podemos gravar por norma, não é? Neste caso, a partir de todas as versões do Office de 2007, gravamos sempre com docx. Não é? Antigamente, até há 2007, gravava-se tudo com doc. Hoje em dia, quando nós gravamos um ficheiro, por norma, ele fica em docx. A não ser que nós queremos gravar em doc. E porquê gravar em doc? Imaginem, eu tenho um ficheiro, gravo um ficheiro, aplico algumas formatações e vou enviar para um amigo meu esse mesmo ficheiro. Se ele tiver uma versão anterior a 2007, ou seja, a 97 ou a 2003, só vai conseguir visualizar o documento caso ele esteja em doc. E fora isso, em doc, algumas formatações podem se perder. Perder porquê? Porque o Office 2013
tem muito mais formatações do que o 97 ou 2003. De qualquer maneira, neste caso, um amigo, uma amiga minha que enviasse o documento, consegue ver perfeitamente na versão do Office 97 ou 2003, desde que seja gravado em doc. Quando nós escrevemos um texto, o que é que acontece? Podemos escrever um texto da nossa imaginação ou copiar de um livro. Mas se nós queremos escrever um texto de forma rápida, para pouparmos algum tempo, e aliás, através deste texto de forma rápida, podemos depois aplicar formatações, já vou explicar mais à frente, não é? Escusamos estar então a perder tempo para escrever um texto. Então, para eu escrever um texto de uma forma rápida, o Word tem um comando. E o comando é o seguinte: vou digitar aqui no vosso documento, aqui não é? Que é a vossa folha. Vão digitar aqui igual, RAND, igual a RAND, abrem parênteses, eu vou colocar aqui 2 e aqui 3. Eu vou colocar aqui a letra de tamanho maior para conseguirem visualizar melhor. Então o que é este comando? Igual a RAND 2,3. Isto é o código para o Word então escrever aqui um texto, não é? 2 é o número de parágrafos que vai aparecer aqui. 3 é o número de frases de cada parágrafo. Por exemplo, se eu agora carregar em Enter, a ver, ele fez-me aqui 2 parágrafos. Okay? Vou colocar a letra outra vez mais pequena. Ele fez-me aqui 2 parágrafos, como podem ver, não é? Porque eu pus 2,3. Então o que é que acontece? Tenho 2 parágrafos, que é o primeiro número. 3 frases cada parágrafo. O vídeo fornece uma maneira poderosa de ajudá-lo a provar o seu argumento. Ponto final. Vou carregar aqui em Enter. Ok? Para verem que é outra frase. Aqui termina, é adicionar. Outra frase. O que é que acontece? Isto aqui é só um parágrafo. E separei para vocês verem que é um parágrafo com 3 frases. É mesmo que acontece aqui. Também só tem 3 frases este parágrafo. Ok? E tenho então aqui o primeiro parágrafo com 3 frases e o segundo parágrafo também com 3 frases. Caso eu quisesse, por exemplo, 5 parágrafos, não é? E só com uma frase, eu poderia então chegar aqui e escrever igual, RAND, 5 parágrafos, com uma frase cada uma. O que é que ele fez? O Word colocou-me aqui 5 parágrafos, 1 parágrafo, 2 parágrafos, 3 parágrafos, 4 parágrafos, 5 parágrafos. Os parágrafos que vocês fazem com o número de linhas, tudo vai depender da formatação que querem aplicar. Imagina que querem aplicar negritos, sublinhados, itálicos, realce de cores, e querem aplicar várias formatações, convém que o texto seja grande. Uma coisa que eu também vos queria chamar a atenção é quando nós digitamos este comando igual a RAND e colocamos aqui o número de parágrafos e o número de frases de cada parágrafo, tenham sempre em atenção colocar aqui uma vírgula e não um ponto. E depois, outra coisa que também tem que ter atenção, estou a ver, tem aqui o parênteses e depois está aqui a pescar. Portanto, só carregam em Enter, depois do cursor está fora do parênteses e não dentro do parênteses, ok? Por exemplo, não façam isto. Não dá. Portanto, vocês têm que colocar sempre aqui. E também vírgula, como estão a ver, e não ponto. Porque se puser ponto,
Isto não vai dar, portanto tenham sempre em atenção ter vírgula. Okay? Só depois é que carregam e entra para digitar os parágrafos. Alguma dúvida? Alguém tem alguma questão a colocar? Ok? Pronto, portanto já sabem que isto é muito útil no caso de vocês quererem realmente ter um texto. O que eu vos aconselho é, se conseguirem ter o vosso Word aberto, mesmo que não seja nesta versão, experimentem utilizar o comando. Vou-vos explicar porquê. Porque a gente às vezes tem a ideia que percebeu e realmente quando chega à prática e tenta fazer, não conseguem. Eu vou dar aqui uns 5 minutinhos para vocês testarem e depois que me digam alguma coisa se conseguiram realmente que o Word girasse o texto. Vamos lá. 5 minutos para experimentarem. Bem, vamos continuar. Alguma questão, alguma dúvida que tenham, escrevam aqui, coloquem aqui, está bem? Para eu conseguir então vos ajudar. Só vou gravar ficheiros. Eu tenho aqui o meu texto, ok? E agora vamos supor que eu quero gravar este documento aqui. O que é que acontece? Eu nunca gravei este documento. Okay? Portanto, se eu nunca gravei isto, eu posso ir aqui a arquivo e salvar ou salvar como. Não é? Atenção que algumas versões do Office podem não ter salvar. Pode ter guardar e guardar como. Ok? Mas como isto é a primeira vez que eu gravo, eu posso ir automaticamente aqui. Carregar aqui na disquete, salvar ou atalho Ctrl+B. Quando eu carrego ali, não é? Ou no Ctrl+B, ele vai me perguntar onde é que eu quero guardar este documento. E eu vou dizer que quero este documento no ambiente de trabalho e vou guardar isto no ambiente de trabalho como texto 1. Bom, reparem, como eu vos tinha dito há bocado, estou a ver, ele está a gravar em DocX. Porquê? Porque isto é a versão 2013 e tudo a partir de 2007 grava sempre em DocX. Caso
Imaginem que eu quero enviar este documento para um amigo. Eu não posso gravar isto aqui em DocX. Okay? Caso eu tenha um amigo que tenha a versão anterior a 2007, ou seja, a 97 ou a 2003, tenho que gravar aqui, está bem? Documentos do Word 97-2013 em doc. Nunca se esqueçam disto, porque se gravam em DocX, depois a outra pessoa que enviar o documento não vai conseguir ver se tiver a versão do Office 97 ou 2003. Porque a 97 e a 2003 só aceita a extensão DOC. Okay? E vou gravar aqui como texto 1. Salvar. Pronto. E já gravei, certo? Se por acaso, agora vamos supor que eu alterava aqui o documento, não é? E punha aqui, vou copiar até aqui, só aqui um bocado, vou copiar aqui e vou colar. Ok? E acrescentei este bocado. O que é que acontece? Se eu agora carregar outra vez aqui na disquete, ele vai-me gravar isto outra vez por cima. Portanto, eu vou ficar sem este texto. O texto anterior. Imagina que eu quero o primeiro texto e quero esse mesmo texto, mas já com esta parte aqui a mais. Já não posso carregar na disquete. Então tenho que ir aqui a arquivo e salvar como. E não a salvar, porque o salvar é a mesma coisa que a disquete. Qual é a diferença entre o salvar e o salvar como? O salvar vai-me substituir o mesmo ficheiro. O salvar como, estão a ver? Ele vai-me pedir o nome. Outra vez ele deu que é gravar. Também tenham em atenção que, por norma, quando nós gravamos um documento, ele grava os meus documentos. Caso queiram guardar no vosso ambiente de trabalho, têm que carregar aqui. E pronto, e agora aqui, por exemplo, vou escrever texto 2 e salvar, ok? E agora aqui no meu ambiente de trabalho eu tenho o texto 1 e o texto 2, porquê? E diferentes, não é? Porque o texto 2 está mais com esta parte aqui. Porquê? Porque eu, ao fazer o segundo texto, aproveitei este primeiro, não é? E ao acrescentar aqui o segundo, eu fiz salvar como. Ou pode ser guardar como também. Já vos disse que isto depende da versão do Office. Portanto, tenham sempre em atenção. Quando querem um texto original e depois querem acrescentar e querem sempre manter aquele original, nunca façam salvar. Ou carreguem na disquete, façam sempre salvar como. Ou guardar como. Como depende também das versões do Office que têm. Alguma dúvida? Podemos avançar? Então vamos falar de tipos de erros, as cores dos erros e correção de erros. Vamos só um minuto, temos aqui então uma aluna com uma dúvida. Júlia, o meu é o 2007 e não consigo pôr o cursor.
Ó Júlia, tem que abrir o seu Word e depois criar um novo documento e só aí é que escreve igual a RAND, R-A-N-D, abre parênteses e põe o número de parágrafos e o número de frases de cada parágrafo. Fecha parênteses e Enter. Mas tem que primeiro criar um documento novo. Então aqui, com o meu texto aberto, automaticamente eu vejo logo aqui, online, sublinhado a azul, design, sublinhado a azul, smart art, sublinhado a vermelho, layout. Estão a ver, eu tenho aqui, logo aqui duas cores. O que é que acontece? Aqui, portanto, esta palavra é conhecida, de qualquer maneira não está no dicionário. Como não está no dicionário, ele dá logo aqui este azul, neste caso, pode-se pôr aqui ignorar. Okay. Aqui, o Word reconhece, não é uma palavra conhecida, mas está como erro. Ele dá aqui uma sugestão, mas não é. Então o que é que eu vou fazer? Não é isto que eu quero que o Word diga. Então aqui eu vou colocar, basta chegar aqui, viram o botão direito, adicionar ao dicionário. De qualquer maneira vou andar aqui para trás para vocês verem. Botão direito, adicionar ao dicionário. Aqui é diferente. Aqui o Word reconhece esta palavra, mas não está. Então aqui ignorar sentença. Ok? Mas eu vou escrever, então vou apagar aqui isto. Vou então, só um minuto, pronto. Agora se eu escrever aqui, por exemplo, eu vamos à praia. Eu vamos, já não está o português correto, não é? Então o que é que acontece? Quando eu clico com o botão direito, ele está a dizer, portanto, que isto tem um erro, não é? Tem um erro de gramática. Então o que é que acontece? Eu vamos, não, ou o que seria eu vou, ou nós vamos, não é? E aqui eu vou ter que escolher ou eu vou, ou nós vamos. Posso escolher eu vou, ok? Se eu escrever aqui a casa, vou escrever aqui, a casa está quente e vou carregar a Enter, ok? O que é que acontece? Casa não é com Z, é com S. Então basta-me carregar aqui com o botão direito, ok? Bem, ele está já a surgir aqui a palavra casa. Casa, caixa, casa com letra maiúscula, casca, cansa. Uma dessas palavras, neste caso, às vezes não acontece a gente ter aqui a palavra que realmente procura. Neste caso, casa. Portanto, há dois tipos de erros no Word. Eu vou andar aqui novamente para trás para deixar aqui. Lá tal. E eu vamos à praia. Não é? Como eu já vos disse, isto não fazia sentido. Portanto, aqui, aliás, emendou logo ali porque estava a letra minúscula, não é? E a gente começa a ser uma frase com a letra minúscula. O que acontece? Ou eu vou, ou nós vamos. Isto chama-se erros gramaticais. Ou seja, erros de gramática.
sobre o que eu escrevi, por exemplo, há bocado de casa estou a escrever aqui o meu nome, Teresa Labrincha. Labrincha é o meu nome, ou seja, aqui não está a dar erro porquê? Porque já tenho aqui o meu apelido adicionado ao dicionário. Caso não tivesse, e estava-me sempre a aparecer aqui com o vermelho por baixo. Ok? E para evitar que está sempre aqui o vermelho por baixo, eu adiciono logo ao dicionário. Portanto, há nomes às vezes que vocês escrevem, não quer dizer que o nome esteja mal escrito, ok? Mas como não existe no dicionário do Word, ele reconhece como esteja mal escrito. Okay? Portanto, tentem sempre as palavras que não estão no dicionário acrescentar. De qualquer das formas, saiu agora o novo acordo ortográfico, ainda não está em vigor, de qualquer maneira o Office já tem esse novo acordo. Se tiver aqui alguém em cima a dizer download, façam. Download do dicionário, caso não tenha, pode ir ao site da Microsoft e o download, o dicionário em português é gratuito. Já mando uma questão, vamos então avançar. Então vamos lá falar aqui como selecionar textos. Como é que a gente pode selecionar um texto, ou seja, o primeiro parágrafo todo, ou o segundo todo, ou mesmo os 3 parágrafos, se chama um texto completo. Um texto solto, quais as teclas para apagar caracteres de um texto e como apagar caractere de uma palavra. Ok? Então eu vou digitar, estou aqui um texto, ok? Para ter aqui, então vou digitar aqui o comando igual a rand 3 parágrafos com 2 frases cada parágrafo. Ok? Pronto. Se eu quiser selecionar o parágrafo, é muito fácil. Basta carregar aqui com o cursor, carregar no botão esquerdo do rato, não largar e selecionar até onde eu quiser. Outra forma que eu também tenho de selecionar é colocar o cursor aqui, depois carregar no Shift, que é aquela tecla que tem aquela setinha para cima, e com o botão esquerdo. Outra forma é clicar aqui no Shift e depois das teclas dos cursores, ao para o lado, estão a ver? Neste momento eu só estou a carregar para cima e para baixo. Okay? Em caso quiser selecionar mais, estou a ver, posso carregar para o lado, para baixo, para a esquerda, onde quiser. Para mim, acho que é mais fácil a gente selecionar aqui com o rato, não largar e selecionar até onde quiser. Para certas pessoas torna-se complicado.
Caso torne complicado para vocês, selecionem com os cursores. É mais fácil. Agora, para selecionar texto solto, imaginem, eu quero selecionar até aqui e agora quero selecionar de você até documento. O que é que acontece? Se eu agora for com o rato selecionar aqui, vai-me desaparecer esta. Então, para que não desapareça, eu vou carregar a tecla Ctrl, que é a tecla onde diz CTRL, não largo, e com o botão esquerdo do rato seleciono onde eu quiser. Também pode ser feito com os cursores. Por exemplo, aqui, outra vez. Porque eu quero selecionar só até aqui. Pronto. Ok? Quero selecionar. Seguro outra vez no botão. Portanto, cada vez que querem selecionar parágrafos ou frases soltas ou palavras, não é? De um parágrafo, tem que ter atenção que após carregar na primeira, tem que logo segurar a tecla Ctrl, CTRL. Por exemplo, vou pôr aqui vídeo. Agora quero selecionar, por exemplo, aqui, maneira. Já carreguei na tecla Ctrl. Continuo com o dedo a carregar. Não tiro o dedo. Só tiro o dedo realmente quando acabar de selecionar tudo o que eu quero. Ok? Estão a ver? E assim eu consigo selecionar as várias palavras de um parágrafo ou as várias frases. Alguma dúvida? Então, nós vamos fazer um intervalo e eu queria que vocês me respondessem aqui no intervalo, ok? Queria que vocês me respondessem aqui no intervalo quais são as duas teclas que vocês conhecem para apagar uma frase de um texto ou uma palavra de um texto. Ou imaginem, vocês têm aqui, por exemplo, aqui no final aqui do terceiro parágrafo, não é? Tem aqui a palavra galerias. O que é que vocês me respondem no intervalo e deixem aí o vosso comentário é: caso eu quisesse apagar este E, qual era a tecla que eu utilizava para apagar este E? Existem duas. Eu quero que vocês me digam aí quais são as duas teclas que conhecem para apagarem. E que me escrevam aí. E se sabem me dizer qual é a diferença entre essas duas teclas. Então, já volto do intervalo.
E é isso mesmo que a Teresa e o José dizem. Então, se eu quiser, por exemplo, apagar aqui o E, se eu tiver o cursor aqui, ok? Se eu carregar na tecla Backspace, ok? Apaga-me o E. Se eu agora carregar aqui e carregar no del, não é? Apaga o R. Ok? Portanto, tem que ter atenção a isto. Quando eu coloco o cursor, vou dar aqui para trás, se eu colocar aqui o cursor depois da letra que eu quero, utilizando o backspace, ele apaga o E. Caso esteja aqui o cursor, ele apaga o R. Portanto, o backspace apaga da direita para a esquerda, ok? Apaga daqui para aqui, e o dela apaga da esquerda para a direita. Por norma, utiliza-se sempre para apagar a tecla Backspace. Acontece, às vezes, podemos precisar de usar a tecla Delete. Mas por norma nunca se usa. De qualquer maneira, já ficam com este conhecimento da tecla Delete e o Backspace, ou seja, a tecla para apagar. Há computadores, depende às vezes dos meus computadores, há uns que têm uma seta apontada para a esquerda, que é o Backspace, e há outras que diz mesmo Backspace, está bem? Depende do modelo do computador e do teclado. Ok? Então vamos passar. Então vamos avançar então. Vamos então ver o que são formatações, tipo de formatações, formatações avançadas e tabelas de cores. Então, o que são formatações? Formatações é alguma modificação que nós façamos ao texto. Por exemplo, se eu quiser, por exemplo, pôr este texto em negrito, ou mudar-lhe a cor, ou pôr maiúsculas, ou negritos, ou sublinhados, seja o que for, eu estou a aplicar uma formatação. Ok? Uma coisa que é importante, e eu quero que vocês também percebam, nunca se esqueçam, é que sempre que nós queremos fazer uma alteração ao texto, temos que o selecionar. Temos que selecionar toda a parte que queremos aplicar a formatação. Ok? Por exemplo, se eu quero aplicar aqui isto tudo, tenho que selecionar. Ou posso selecionar com o rato, ou com os cursores, conforme já vos indiquei. Ok? Pronto. Eu tenho aqui então, o texto selecionado, não é? Se eu quiser, por exemplo, mudar aqui o tipo de letra, basta carregar aqui na seta e tenho aqui vários tipos de letra. As letras são todas por ordem alfabética. Isto são as letras que eu tenho aqui no Word, são as letras que tenho no Excel, ou no outro software do Office, ou mesmo da Adobe. Portanto, são todas as letras que nós temos no computador. É possível ir buscar letras a certos sites, que posso-vos mostrar noutra aula, e aplicarmos no nosso computador. E qualquer programa que nós utilizemos no nosso computador vai sempre ter este tipo de letras. Vamos supor que eu vou escolher esta letra aqui. Okay? Aqui temos o tamanho. Tem tamanho 16, por exemplo, basta carregar aqui no 16. Reparem que não tem o tamanho 15. Se eu quiser 15, coloco aqui o cursor, com a tecla Backspace apago, marco
15. Mas como o 15 não está nesta lista, para eu conseguir pôr este texto a 15, tenho que carregar em Enter, que é para ficar memorizado. Ok? Aqui em cima, estou a ver, tenho aumentar o tamanho da fonte e diminuir o tamanho da fonte. O que é que acontece? Ele está a 15, vê? Se eu aumentar ele passa-me a 16. Se eu diminuir ele passa-me a 14, já não me põe o 15. Ok? Estou a ver, porque o 15 é um tamanho que o Word já não tem, é um tamanho que eu tenho que definir. Estou a ver, ele vai sempre aumentar de 2 em 2, 16, 18, 20, ver? Se eu quiser diminuir. Ok? Aqui tenho, então, as cores. Estão a ver? Eu tenho aqui as cores. Isto é a cor do texto. Estão a ver? Conforme eu vou passando, ele vai-me dando as cores. Tenho aqui a opção mais cores, onde eu consigo ver as cores mais pormenorizadas, não é? Vários tons. Reparem, eu coloquei esta, ok? Se eu agora carregar é ok, vai-me fazer estas de cores. De qualquer forma, escrevam tabela de cores. Ok? E ao escreverem tabela de cores, vocês vão ver que a tabela tem um código Java e um código HTML. E reparem que aqui atrás do código HTML, se conseguirem ver a tabela, tem o cardinal. Bem, estou a ver, tem aqui o cardinal. Ok? Para vocês conseguirem colocar as cores, basta selecionar o cardinal. Basta selecionar o cardinal, por exemplo, aqui vou pôr este azul logo, que é o código 1E90FF. Foi este código aqui que eu escolhi. Este primeiro não é o código Java, está bem? É o outro código que vocês veem aqui que está selecionado. Ok? Pronto, é este que mostra. Agora se eu for aqui ao Word, já copiei o código, certo? Se eu agora for aqui ao Word, reparem, se eu for aqui ao Word e já selecionei aquele código e for aqui outra vez, já tenho aqui o texto. Se eu agora for aqui ao Word, for aqui mais cores e aqui personalizar, estou a ver isto por acaso tem o código RGB. Até era RGB que eu tinha que marcar. Portanto, vocês no código Java, eu selecionei o hexadecimal. Não era para selecionar o hexadecimal. Selecionem o código Java que lá está, anterior, está bem, e marquem por ordem os números que lá estão. Quem, por exemplo, aqui neste azul, o código Java é o 30144255. Se eu marcar aqui 30, exatamente pela mesma ordem que está ali, 144, 255, reparem, ele vai-me dar exatamente aquele azul. Ó José, quando vai ao Google, pode abrir um novo separador e escreve no Google tabela de cores. Não pode fechar esse separador. Bem, consegue ter mais que um separador aberto ao mesmo tempo. A Teresa colocou aqui uma dúvida. O meu texto não mostra erros nenhuns. Ó Teresa, tudo depende do texto que escreve. Tente lá escrever, por exemplo, para ele tentar um texto gramatical, um erro de gramática. Eu vamos à praia. A ver que ela aparece sublinhada a azul. Porque a Teresa não pode dizer eu
eu vamos, ou diz eu vou, ou nós vamos. Esse é o erro gramatical. É um erro de sintaxe, não é? Portanto, não soa bem. Os erros de gramática são, por exemplo, de casa. Está escrito com Z. Casa escreve-se com S. De qualquer forma, como eu também já te explicar, às vezes acontece ter erros, ok? E não quer dizer que sejam erros. Podem ser palavras que não existem no dicionário. Tentem lá. E então, Teresa, tentou, conseguiu ver se ele está a detectar ou não os erros. Teresa, é assim, se não tiver o dicionário ativado, no Word ele não vai detectar. Tem que ir ao site da Microsoft e buscar o dicionário português para a sua versão do Office. Caso não tenha, ele não vai detectar. Bem, José, de qualquer maneira o vídeo vai ficar no YouTube, está bem? Depois podem sempre colocar lá as vossas dúvidas. Está bem? Depois pode ver, aliás, o curso todo completo vai ficar lá no canal. Tínhamos falado, estou aqui na cor do texto, não é? Aqui temos o realce. O que é o realce? Lembram-se daquelas canetas quando nós íamos para a escola, aquelas canetas fluorescentes? Aqui o realce é precisamente isso. Faz a cor fluorescente. É como a gente quisesse selecionar qualquer coisa. É, quando estivéssemos a estudar que nos chamasse mais a atenção, aquilo era para fixar. Por isso é que tem estes realces. Havia muito o realce amarelo e o verde. Bem, se eu tenho aqui o realce, ok? Ficou amarelo. Se eu agora quiser tirar o realce, basta vir aqui sem cores. E claro, quando se faz realces, convém ter a letra preto, está bem? Então depois não vou conseguir perceber as letras. Temos aqui também uma coisa que eu acho interessante. Pois, Teresa, certamente não deve ter o dicionário. Se não tiver, ele não vai detectar. Pronto, imagina, vós têm aqui o texto, certo? Eu tenho aqui este parágrafo com este texto aqui. Mas de repente, vamos supor que fui eu que escrevi este texto, não é? E de repente eu lembro-me que afinal eu não queria escrever o texto a começar aqui com letra grande e depois toda a letra pequena. Lembrei-me e disse, realmente eu queria o texto todo em maiúsculas. Acham que eu devo apagar este bocado de texto e escrever o texto todo em maiúsculas? Claro que sim, eu poderia apagar o texto e escrever tudo em maiúsculas, não é? Mas não há essa necessidade. Aliás, seria uma perda de tempo. Então aqui, já ao lado do aumentar e diminuir o tamanho da fonte, tenho aqui, por exemplo, maiúscula. Ok? E se eu carregar aqui, tudo vai ficar em maiúscula. Okay? Portanto, eu fiquei aqui com as letras todas em maiúsculas. Ok? Minúsculas. Também ficou tudo em minúsculas. Ok? A primeira letra da sentença em maiúscula. Ok? Portanto, se escreverem um texto e tiver em maiúsculas e quiserem pôr minúsculas ou vice-versa, nunca apaguem. Utilizem sempre aqui para pôr em maiúsculas ou em minúsculas. Pronto. Aqui temos, vou selecionar outra vez isto aqui também. Aqui temos negrito, itálico, sublinhado. O sublinhado até tem aqui mais uma setinha, quer dizer que temos mais opções de sublinhado. Okay?
Repare, isto aqui está em negrito. Outra coisa que eu também quero chamar a atenção é que depende das versões do Office, às vezes não aparece a azul, aparece a amarelo. Quer dizer que está selecionado. Eu posso utilizar uma formatação ou várias formatações ao mesmo tempo. Por exemplo, aqui está negrito. Eu quero negrito e itálico. Ok? Mas eu também quero sublinhado. Ok? Portanto, eu posso usar as três formatações. Imaginem que eu quero tirar o itálico e o negrito. Basta carregar aqui em itálico, sai-me o itálico e aqui sai-me o negrito. E aqui fica só o sublinhado. Ok? Por exemplo, aqui. Eu tenho aqui as cores do sublinhado. São pretas, não é? Eu posso ter aqui a cor do sublinhado e marcar o sublinhado a vermelho. Não é? Posso ter aqui cores do sublinhado. E daqui a mais cores. E também posso pôr os tais códigos que pus há bocado, como expliquei aqui na letra. Está bem? O que vocês não se podem esquecer é que quando querem meter um código de uma tabela, são os códigos, o modelo de cor de RGBI, por acaso ali no estava Java, mas dá, tem que sempre pôr por aquela ordem, que são os canais, está bem? Que é o vermelho, o verde e o azul. Imaginem que o vermelho é 10 e vocês vão colocar o 10 no verde, já não vai fazer aquela cor que vocês viram, vai fazer uma cor completamente diferente. Bem, portanto, tenham atenção a isto. Vou tirar então aqui o sublinhado. Aqui temos o tachado, que é o tachado. Faz riscos, não é? Por cima. Depois aqui temos o x ao quadrado. O x aqui é elevado ou não. Então, se eu escrever aqui, vou apagar aqui. Escrever aqui. A minha casa tem 100 metros quadrados. Não é? Não é assim que nós escrevemos 100 metros quadrados. Como é que a gente escreve? O M tem que ficar acima, ou seja, elevado. Então tem aqui esta zendinha, não é? Ou carrego ali, ou controlo mais. Okay? Tem ali o atalho. Basta carregar e como vi o 2 já ficou em cima. Caso que eu quisesse que o 2 ficasse em baixo, neste caso aqui não interessaria, bastaria então carregar. Ele fica subscrito, está bem? Em vez de elevado. Isto é uma coisa muito útil. Também quando se quer pôr metros quadrados. Por exemplo, imagina que agora queria pôr isto aqui um bocadinho maior. Bastava selecionar ali. E poderia colocar, por exemplo, aqui 30. E já me pôs ali o 2 maior. Okay? Então, estão a ver? O que é que vocês aplicando aqui no friso, ok? Podem logo ver como é que fica aqui. Se agora fizesse ok, estão a ver? Era assim que ficava o meu texto. Ok? Eu estou a dizer, sempre que vocês queiram utilizar mais formatações, utilizem os frisos. Porque os frisos têm sempre mais opção do que aqui. Ok? Tem sempre mais opção que aqui os frisos. Aqui tem sempre mais opções. Ok? Eu vou aqui cancelar. Vamos então avançar. Vamos falar agora de marcas, numeração em vários níveis. Alguma dúvida até agora ou não? Teresa, Júlia, alguma dúvida? Quer beber um bocadinho de água que já tenho a garganta seca.
Estamos a falar de marcas, numeração e vários níveis. Então vou apagar. Então tenho aqui o meu texto, não é? Vou apagar aqui o texto e vamos falar de marcas. O que são marcas? Marcas são estas coisinhas que vocês estão a ver aqui. Estão a ver? Temos aqui vários tipos de marcas. Também podemos definir novas marcas, mas vamos basear-nos aqui nas marcas que temos, ok? Por exemplo, vamos supor que eu quero esta marca. E vou escrever aqui, sei lá, nomes de frutos. Bananas, laranjas, maçã, ok? Bom, reparem, o que é que eu fiz? Eu escolhi aqui uma marca, ok? Se eu não escolhesse a marca, imagina que eu não escolhi a marca, escrevia bananas, laranjas e maçãs, é indiferente, está bem? Aqui para as marcas, se vocês escreverem bananas, laranjas e maçãs e depois escolherem a marca, é indiferente. Escreverem primeiro o texto e depois as marcas ou porem primeiro as marcas e depois o texto. É indiferente. Não é? Se eu agora quiser mudar de marcas, basta selecionar e vou aqui e escolho outra marca. Ok? Neste momento já escolhi outra marca. Okay? Agora aqui já não quero escrever mais. O que é que acontece? Eu fiz maçã e como carreguei em Enter, ele está-me a dizer aqui para eu escrever outro, não é? Mas eu não quero. Tenho aqui isto, então o que é que eu faço? Já não quero aqui esta marca. Carregar 2 vezes no Enter e a marca desaparece. Como repararam, eu escrevi primeiro as marcas. Agora vou escrever primeiro o texto. Bananas. Maçã. Laranja. Ok? Eu escrevi primeiro o texto. Qualquer das formas, eu se quiser posso aplicar as marcas. O mesmo acontece para a numeração. Ok? Eu vou tirar aqui, vou selecionar e vou pôr aqui nenhuma e tirei as marcas de tudo. O mesmo acontece para a numeração. Eu tenho escrito. Ok? Ao selecionar, eu posso ir aqui e escolher a numeração que quiser. Também posso ir aqui definido o formato de número, ok? Vamos supor que eu escolho este. É indiferente. Escrever primeiro o texto e depois pôr a numeração. Ou pôr a numeração e depois escrever o texto é indiferente. Não é? Esta ordem do texto e depois as marcas, ou as marcas e depois o texto, ou na numeração é exatamente a mesma coisa. Só pode fazer isto como se só utilizar marcas e numeração. Caso trabalhem com níveis, não podem primeiro escrever e depois pôr os níveis, senão não vai funcionar. Bem, quando é níveis, que vamos falar agora, tem que ser sempre primeiro definir o nível e só depois escrever. Ok? Se eu, por exemplo, aqui no meu Word, se eu agora vou apagar isto que eu tenho aqui, bem, fazer o Ctrl Z, não sei se repararam, mas eu arrastei aqui a margem. Pronto. Vamos supor que eu quero dividir bebidas alcoólicas e bebidas não alcoólicas. Ok? Então eu quero fazer aqui 2 grupos. As bebidas alcoólicas e as bebidas não alcoólicas. Então estes grupos que eu vou dividir chamam-se níveis. Então temos aqui outro e vou carregar, por exemplo, neste. Ok? E aqui vou escrever bebidas alcoólicas. Bebidas alcoólicas. Vou aqui um quilo a mais. Ok? E agora, eu quero definir o que é alcoólico ou não. Então o que é que isto aqui tem que ser? Tem que ser um 1.1.
Porque se isto for o 2, já vai ser outro nível, não é? Portanto, eu preciso, neste momento, definir o 1.1, que é para dizer as bebidas alcoólicas. Então, para eu pôr aqui 1.1, basta carregar aqui o tab. Como eu só quero um nível, só carreguei uma vez. Se eu quisesse 2 níveis, vou carregar, para vocês verem, carregava outra vez, 2 níveis, 3 níveis, carregava outra vez, e assim sucessivamente. Portanto, podem carregar na tecla tab para aumentar os níveis, ou então carregar aqui. Vai aumentar recuo. Esta versão aqui do Office é brasileira, as portuguesas estão avanço, está bem? Não diz recuo. Estou a ver, se eu quiser diminuir, basta mandar para trás. Okay? Neste caso, só quero um nível, e então vou pôr aqui cerveja. Vinho. Gin. Olha, reparem aqui no gin. Ele ficou aqui com o azul. Estou a ver, isto não é erro. Portanto, aqui ignora a sentença, está bem? Aqui, 1.4. Eu já não quero aqui 1.4. Então o que é que eu vou ter que fazer? Já quero outro nível. Vou pôr bebidas sem álcool. Não é? Ou bebidas, ou sumos, por exemplo. Vou andar aqui para trás e andei para trás um nível. Vamos pôr bebidas não alcoólicas. O que é que eu vou ter que fazer? Ou carregar no tab, não é? Ou então ir ali, avançar recuo. Small. Sumo de laranja. Trina. Estão a ver? Aqui, quer mais? Vamos pôr que agora estamos a falar de comer, já não são bebidas. Então, vou andar aqui para trás, não é? Já vou fazer outro nível. Comidas quentes. Por exemplo, não é? Já é um nível. Só tem que andar cozido à portuguesa. Ok? Agora quero outro. Então, neste caso, já não é comidas quentes, quero comidas frias. Já não pode ser o 3.2, não é? Tem que ser o 4. Tem que criar ali, não é? Porque tem que ser o 4.1. Saladas. Pronto, não quer mais. Ficou isto aqui. Como é que eu fazia para as marcas? 2 vezes Enter. Aqui exatamente a mesma coisa. Estou a ver, isto não está mal, mas como eu pus cozido, aqui o Word conhece cozida A, cozido U. Ok? Isto são níveis. Portanto, o que tem que ter aqui atenção aos níveis é, como vos disse, vocês podem escolher o nível que quiserem, têm que simplesmente primeiro escolher um nível. Estou a ver, temos aqui vários tipos de níveis. Okay? Têm é que sempre escolher primeiro o nível e só depois é que escrevem. Não podem fazer como fazem para as marcas, que é indiferente. Ou seja, as marcas e depois os níveis. Também aqui não. Tem que escrever as marcas, primeiro definir o nível e depois as marcas. Dúvidas? Alguma dúvida? Perceberam isto? Tentem lá fazer as marcas. As marcas não, os níveis, que as marcas é fácil. O que será às vezes complicado é fazer os níveis.
Tentem lá fazer um nível ou dois a ver se conseguem. Bem, temos mais dois capítulos para dar. Como estamos a trabalhar em bom ritmo, está bem? Vamos fazer, se calhar, aqui um intervalinho maior, está bem? 20 minutinhos mais ou menos, que é para depois explicar o resto. De qualquer das formas, como já vos disse, tentem fazer os níveis e ver se conseguem. Se não conseguirem, deixem aí um comentário ou alguma dúvida para que eu vos possa ajudar.
Bem, vamos então falar nas caixas de texto, para que servem e as configurações da caixa de texto. Então, eu vou apagar o texto que tenho aqui e vou então digitar o comando e vou colocar aqui 3 parágrafos com 2 frases cada parágrafo. Pronto, eu tenho aqui então o meu texto. O que é que acontece? Se eu quiser colocar aqui mais algum bocado de texto e, por exemplo, quero colocar aqui nesta zona, mais ou menos aqui no meio, se eu escrever, eu até vou copiar aqui para vocês verem para trás, escrever aqui um texto. Se eu escrever e quiser aqui colocar ao meio, o que é que eu tinha que fazer? Tinha que centrar. Isto não fica bem, não é? Esteticamente não fica bem. Então é para isso que se utilizam as caixas de texto. Então para inserirmos uma caixa de texto, vai ser aqui inserir caixa de texto. Tenho aqui vários modelos de caixa de texto. Vou selecionar este e aqui aparece um texto. As caixas de texto podem se mover. Não é? Basta aparecer aqui esta cozinha e mover para onde quiser. Okay? Eu consigo mover para onde quiser. E aqui posso escrever um texto ou mesmo pegar naquele texto e colar. Ok? Eu posso esticar a caixa ou encolher, não é? Depende. Conforme eu vou escrevendo, olha, se eu estivesse aqui a escrever a caixa de texto e aumentando. Okay? Quando eu seleciono a caixa de texto, aparece-me aqui o separador formatar. Reparem. Ao carregar, não tem o separador formatar, ok? Ao carregar aparece-me formatar. Se eu quiser ver o que é que está aqui disponível em formatar, basta carregar aqui e já consigo ver. Ou então carregar 2 vezes e automaticamente consigo ver o separador formatar e o que está dentro desse mesmo separador. Ok? Então aqui tenho já alguns modelos definidos das caixas de texto. Se eu carregar aqui, tenho vários, estão a ver? Muda-me a cor e o texto. Ok? Aqui é o preenchimento. Portanto, ou seja, a cor das letras. Se eu puser sem preenchimento vai ficar branco, não é? Vamos pôr, por exemplo, vermelho. Aqui é o contorno. Reparem, isto tem aqui um contorno à volta. Se eu quiser sem contorno, basta-me carregar aqui. Se eu quiser mudar o contorno de cor, aliás, aqui estou a mudar as letras, ok? A ver, aqui tem a espessura das letras, olhem. A ver. Aqui é o preenchimento, ou seja, a cor. Estão a ver, é a cor da caixa, é a mesma coisa que isto. Ok, aqui com os pré-definidos, tem a cor. Depois tenho aqui o sombra. Estão a ver, posso fazer sombras aqui. Olha ali a caixa. Não é? Posso pôr com contorno ou sem contorno. As caixas, eu vou apagar esta caixa aqui
eu posso também ir aqui inserir caixa de texto. Tenho aqui mais modelos. Por norma, eu ponho sempre aquela, mas se quiserem pôr outra, podem pôr a caixa de texto que quiserem. Okay? Ainda temos outra opção. Eu vou selecionar. Para apagarem, vejam se não tem aqui o cursor, está bem? Se tiverem aqui o cursor, não conseguem apagar. Tem que carregar aqui, estar aqui uma cruz e só depois o eliminar. Até eliminei demais. Pronto, estão a ver ali. Pronto, ok. Já eliminei a caixa e ficou este bocadinho aqui da caixa. Ok. E depois também tenho aqui outra opção. Inserir caixa de texto. E tenho aqui desenhar caixa de texto. Para desenhar a caixa de texto, estão a ver, mal eu carreguei, aparece-me aqui esta cruzinha. Basta carregar com o botão esquerdo e pôr a caixa de texto. Okay? E depois aqui posso utilizar da mesma forma como as outras. Hein? Posso escrever. Estão a ver? E conforme eu vou escrevendo, ele vai aumentando o tamanho. E depois também temos aqui os alinhamentos. Ok? Isto é as caixas de texto. Portanto, as caixas de texto são muito úteis quando nós queremos adicionar aqui o texto ou mesmo uma imagem, não é? Podemos utilizar também, depois quando falarmos nas imagens, podemos sempre pôr aqui uma imagem. Ok? Portanto, isto é as caixas de texto. As caixas de texto servem para escrever alguma parte do texto que eu quero colocar na minha folha e não fico com aquele alinhamento. Ok? É para isso que servem as caixas de texto. Alguma dúvida sobre as caixas de texto? Vamos aqui no capítulo 7, e este é o último capítulo, que é as formas. Aqui nas formas, o que é que são formas? Então eu vou abrir outra vez aqui o meu Word. Ok? Vou apagar. Então aqui nós no separador inserir tínhamos caixas de texto. E temos aqui formas. Olha, temos aqui várias formas. Okay? Vou pegar aqui, cheguei ali, não é? O que é que eu fiz? Cheguei ali, inserir, e fui aqui a formas e escolhi a forma. Ok? Pronto. A forma. O que é que acontece? Se eu agora carregar aqui, é a mesma coisa. Aparece o formatar. Tenho aqui já várias formas. Tenho aqui o preenchimento da forma. Tenho aqui o contorno da forma. Vou pôr aqui uma espessura. Estou a ver que pus ali uma espessura grossa para vocês conseguirem ver. Vamos supor que eu vou pôr o vermelho. Ok? Aqui temos os efeitos da forma, exatamente como funcionávamos com as caixas de texto. Estão a ver, mas simplesmente com formas. Ok? Aqui tem que ter uma atenção. Estas formas também depois vão para aplicar a imagens, queremos ver no próximo curso ao vivo. Agora, eu se quiser escrever aqui qualquer coisa, eu não consigo escrever. Não é? Eu para escrever dentro de formas, eu tenho que ter sempre uma caixa de texto. Se eu agora quiser escrever aqui, eu tenho que ir aqui, inserir caixa de texto.
E agora aqui é que eu posso escrever. Ok? Então, no caso de ter aqui a caixa de texto selecionada no formatar, porque se eu carregar aqui vai-me selecionar é o formatar aqui da forma e não da caixa de texto. Portanto, aqui já tenho o contorno, não é? Já tenho isto aqui selecionado. Preenchimento da forma. Então isto aqui está azul. Isto branco não fica bem aqui, não é? Então preenchimento da forma. Sem preenchimento. E já tirou o fundo branco. Contorno da forma. Sem contorno. É? Já não tenho o contorno. Claro, quando eu carrego para editar vou sempre ver este contorno. Mas este contorno não vai aparecer. É? E depois, claro, que eu poderia ajustar conforme quisesse, não é? Este é logo o texto que aparece na caixa de texto, quando a gente seleciona uma caixa, mas posso pôr aqui, está a ver? Neste caso é um texto muito grande. Estão a ver? O texto é muito grande, não é? Para a forma em si, o texto é muito grande. Eu poderia chegar aqui e também esticar a forma. Ok? E ao esticar a forma, eu já consigo colocar o texto cá dentro. Ok? E depois, claro, consigo movê-la assim. Tenho imensas formas, posso fazer isto. Com várias formas. Olha, se eu for aqui inserir formas, eu posso escolher uma seta, posso escolher aqui, por exemplo, ali aquela carinha. Basta o que é que aconteceu quando eu escolhi, ficou-me aqui o cursor. Basta carregar com o botão esquerdo e agora escolho. Ok? Imagina que eu não queria esta cor, queria a cara cor laranja. Ok? Agora, quando querem encolher, por exemplo, por aqui, isto mais pequeno, tem que ter atenção, não façam isto. Está bem? Porque senão vou deixar a imagem estorcida. Aqui, sempre na diagonal. Estou a ver, pressiono o Shift. Vou andar aqui para trás. Com o Shift selecionado e sempre na diagonal. Estou a ver, se eu tiver o Shift selecionado, ele vai-me aumentar e diminuir conforme as proporções da imagem. Bem, imaginem, agora que tirei o dedo do Shift, estou a ver, ficar assim uma coisa desformada. Bem, quando fizer isto na diagonal, selecionem sempre com o Shift. Bem, por exemplo, aqui não se vai notar tanto que é um retângulo, não é? Mas assim, nestes tipos de formas, nota-se sempre diferença. Por exemplo, uma seta. Ver, posso aumentar ou diminuir. Estou a ver? O Shift sempre, está bem? Que é para manter sempre as proporções. E depois já sabem que também temos os efeitos e os contornos. Vamos pôr aqui uma espessura, estão a ver? Ali azul. Vamos meter ali a vermelho. Ok? Seja qual for a forma, nenhuma forma dá para escrever. Para escrever dentro de uma forma, tem que sempre colocar uma caixa de texto dentro da forma. Senão não conseguem escrever dentro da forma. Alguma dúvida, alguma questão que me queiram perguntar sobre o que falámos aqui hoje? Perceberam isto das formas? Sempre que queira colocar texto dentro de uma forma, precisa sempre ter uma caixa de texto. Também dá para aplicar formas em imagens. Também iremos falar nas outras sessões do curso do Word.